Olá, amigos. O assunto de hoje é aprendendo a aprender. Aprender é uma arte. Aprender é algo assim de tremenda importância na vida. Na verdade, quando pensamos sobre a vida, podemos pensar numa escola. Minha mãe dizia que na escola do mundo não há férias. Com isso, ela queria dizer que estamos constantemente aprendendo, ou pelo menos tendo a oportunidade de sermos ensinados. Aprender é algo tremendo. Minha mãe também dizia uma coisa que eu gostava muito. Ela falava assim que o saber não ocupa espaço. Mas ela corrigia. Ela ouvia essa frase quando era menina. O saber não ocupa espaço. Mas minha mãe dizia, o saber ocupa espaço, sim. Um espaço muito importante. Aprender o tempo todo. Aprender sempre. E aprender a aprender. Eu fico imaginando e tentando refazer a cena do sábio rei Salomão aprendendo as coisas. Geralmente a gente escuta na igreja que Deus deu sabedoria a Salomão assim. Então, no estalo de dedos de Deus, Salomão tornou-se um homem sábio. Uma enciclopédia viva. Não é bem isso que ele diz. Salomão disse que ele aprendeu as coisas analisando, meditando, contemplando, ligando coisas com coisas. Por exemplo, em Provérbios capítulo 6, ele diz: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Certamente Salomão tirou alguns minutos do seu dia para observar as formigas. E ao observar as formigas, ele notou que nenhuma delas ficava parada. Cada formiga sabia a sua função, cumpria a sua função, cada formiga trabalhava em prol do formigueiro. E ao observar a formiga, ele tirou uma lição de vida e falou assim: quem dera o preguiçoso aprendesse com as formigas. Agora imaginem, um sábio, um homem que recebeu de Deus a sabedoria, um nobre, um dos maiores reis de Israel, um dos homens mais sábios que pisaram neste planeta, aprendendo com as formigas. É impressionante que, se vier um palestrante famoso à sua cidade, você vai pagar 400, 500, R$1.000 para ir aprender com esse famoso palestrante. Mas sabe que você pode aprender com um mendigo, você pode aprender com uma borboleta, você pode aprender com uma formiga, você pode aprender das mais diversas maneiras. Por isso é muito importante aprender a aprender. E para que se aprenda a aprender, a primeira coisa que precisamos aprender é que não sabemos tudo. E nunca saberemos tudo. Sempre há espaço para novo aprendizado, sempre há um novo ponto de vista, uma nova perspectiva, um novo prisma, um novo paradigma. Portanto, quem acha que já sabe tudo, Paulo fala isso aos Coríntios, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E ele fala, assim, aquele que pensa saber alguma coisa, mostra que ainda não sabe como convém saber. Para que aprendamos, é necessário que tenhamos humildade para reconhecer que não sabemos de tudo. É necessário que tenhamos humildade para até mesmo reavaliar nossos conceitos, nossos valores e nossas afirmativas mentais, nossa bagagem mental, para dizer, será que isso dá certo? Eu vou dar um exemplo para você. Eu cantarolava uma música. Por uns 30 anos eu cantarolei essa música. E um dia eu estava cantarolando e de repente eu pensei, eu estava no Google, eu digitei essa música no Google e vi a letra da música. Quando vi a letra daquela música, eu fiquei abismado.
porque uma parte da música, da letra, era totalmente diferente daquilo que eu cantarolava. Por que eu cantava errado? Eu cantava errado porque eu ouvia essa música na minha casa, mas quem tocava essa música era meu vizinho, 2 casas depois. Então ele tocava no toca-disco dele e da minha casa eu escutava. Então eu aprendi da maneira como eu pensava que estava ouvindo. Eu cantei errado por quase 30 anos aquela música. E depois, quando descobri a letra verdadeira, eu ri de mim mesmo. Quantas pessoas nesta vida têm cantado a música errada? Quantas pessoas nessa vida têm sustentado princípios, valores, conceitos e conhecimentos assim que foram herdados por herança familiar, por tradição familiar e nunca pararam para pensar, isto realmente é assim? É muito importante a humildade nesse ponto. Existem coisas que ouvimos que parecem tão certas, tão concretas. Quando eu comecei a ler a Bíblia, por exemplo, eu comecei a procurar alguns versículos ou algumas frases que alguém dizia, que alguns disseram, na verdade, que estavam na Bíblia e não estavam. Então eu ouvia dos antigos, por exemplo, 1000 passará, mas 2000 não chegará. Como se isso estivesse na Bíblia. Não está. Ouvia também, Deus disse, faça a tua parte que te ajudarei. Procurei esse versículo na Bíblia, não existe essa frase na Bíblia. Então, há muitas coisas que as pessoas dizem e passam para nós como sendo verdades e não são. Aprendendo a aprender, ou aprender a aprender, passa necessariamente pela disposição de reavaliar esses conceitos. Passa pela disposição de assumir uma atitude de humildade. E passa pelo reconhecimento de que não há ninguém que saiba tudo. Mas para aprender corretamente também, precisamos ir às fontes corretas. Uma vez lá no seminário, estávamos discutindo o Jason, o Valmir, o Joaquim e eu. Os 4 sentados a uma mesa, conversando. De repente, nessa conversa, surgiu uma questão que seria, para nós, polêmica. E a questão era o nome daquele famoso navio que afundou. O Jason falou que era Titanic. O Valmir e o Joaquim falaram que era Titanic. E ficamos os 4 sem saber se o nome do navio era Titanic ou Titanic. Discutimos isso por alguns minutos e, como não chegamos a um consenso, tivemos uma ideia. Eu vi que há umas mesas próximas, numa das mesas, havia uma missionária americana, Dona Milta. Então, eu falei, vamos lá perguntar para Dona Milta, uma americana. E chegamos os 4 na Dona Milta e falamos assim, eu falei, Dona Milta, qual é a pronúncia correta? Titanic ou Titanic? Ela só respondeu, Titanic. Não era nem Titanic, nem Titanic, era Titanic. Ou seja, quando perguntamos para alguém que tinha realmente condições de explicar, a nossa dúvida foi dirimida. Acabou-se a questão. Às vezes estamos tentando aprender com quem não sabe. Às vezes estamos buscando informações em lugares errados. Você abre o YouTube, por exemplo, o que tem de vídeos sobre os mais diversos assuntos, terra plana, terra redonda, terra quadrada, terra triangular, e as pessoas se colocam como mestres no assunto quando nunca nem começaram a aprender. Busque no lugar certo. O apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas teriam coceira nos ouvidos e cercar-se-iam de mestres, mas mestres, entre aspas, que iam falar coisas deturpadas. Hoje é muito fácil, qualquer um torna-se pastor, qualquer um torna-se missionário, qualquer um torna-se mestre do que for. Aprenda com quem sabe. Aprenda a aprender. Aprenda que todos estamos aprendendo. Quando reconhecemos
que somos seres limitados, quando reconhecemos que cada dia é uma aula na escola da vida, podemos entender que estamos sempre aprendendo. Deus nunca gostou de pessoas que se julguem ou se julgam donas da verdade. Ninguém suporta conversar com alguém que sabe de tudo, que sabe todas as coisas e que pensa que não precisa aprender mais nada. A grande virtude da vida, ou eu diria, uma das grandes virtudes da vida, é a humildade. Quando somos humildes, podemos aprender. Quando somos humildes, estamos no ponto certo de começar a aprender. Eu, quando sento-me ao lado ou próximo de um idoso, eu fico observando aquele idoso. E você pode observar que existem alguns tipos de idosos. Nem todo idoso é sábio. Existem pessoas idosas que são completamente ignorantes a respeito da vida. Não podemos chegar à nossa velhice regurgitando amarguras. Não podemos chegar à nossa velhice vivendo do passado como se lá fosse mais feliz do que agora. Nós, na nossa velhice, deveríamos ser pessoas que transmitam aos outros algo bom da vida, algo gostoso, que toda aquela bagagem acumulada durante sua existência seja em prol das pessoas, em prol de uma sociedade melhor, em prol de um convívio familiar melhor. Não podemos pensar que só porque somos idosos sabemos tudo. Não. Como também não podemos pensar que os jovens não têm nada para ensinar. Esses dias, eu estava pesquisando a respeito de como editar vídeos no YouTube. E olha, amigos, eu procurei e assisti inúmeros vídeos. Mas sabem com quem que eu aprendi uma coisa que estava faltando e que nenhum vídeo mencionou? Nenhum vídeo. Era de um garotinho que pela voz deveria ter no máximo 10 anos. Eu acho que tinha uns 8 anos aquele garoto. Gravou um vídeo de uns 2 minutos. E as dicas que ele deu naquele vídeo serviram para mim exatamente naquele assunto que eu estava precisando, que eu estava buscando a resposta. Gente, um homem de 58 anos aprendendo com um garoto de 8. Mas é assim. Quando Deus quer ensinar, Ele utiliza os recursos que Ele tiver à mão. E quando queremos aprender, aprendemos em todas as circunstâncias. Por isso, meu amigo, por isso você que está me ouvindo agora, lembre-se, hoje você tem a oportunidade de aprender coisas. Com as pessoas com quem você conversar, nos lugares onde você for, na leitura que você fizer, num vídeo que você assistir, aprenda. Aprenda que Deus tem algo bom para você. Aprenda que a cada dia podemos ser melhores. Eu me lembro de uma frase de quando eu era menino, de um radialista que dizia: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Então, se você quer a dica, fica esta: aprenda a aprender.